Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? O tema do vídeo de hoje é o que é ser cheio do Espírito Santo e como ser cheio do Espírito Santo. Bom, pessoal, a gente já tem alguns vídeos sobre esse assunto aqui no canal, mas nesse vídeo eu queria ser um pouquinho mais específico com vocês. Até porque esse tema ainda causa muita discussão e dificuldade de entendimento aí no nosso meio, né? A igreja ainda não entende tão bem o que é ser cheio do Espírito Santo. E para começar, então, vamos falar um pouquinho sobre isso. O que é ser cheio do Espírito Santo? Se você pegar ali algumas experiências que os apóstolos tinham no livro de Atos, você vai ver assim que a passagem bíblica diz assim que eles ficavam cheios do Espírito Santo e começavam a falar em línguas, glorificar e profetizar. E o grande problema está na interpretação que muitas vezes a gente faz dessa passagem. Porque a gente acha que ser cheio do Espírito Santo é justamente isso, falar em línguas, glorificar e profetizar. E na verdade, isso é apenas uma das consequências que acontecem quando você está cheio do Espírito Santo. Mas, na verdade, ser cheio do Espírito Santo vai muito mais além do que isso. E eu queria que você entendesse uma coisa primeiro. Existem experiências de ser cheio do Espírito Santo que são transitórias. Acontecem durante alguns momentos. E às vezes naquele dia você fica cheio do Espírito Santo, ou durante algumas semanas você fica cheio do Espírito Santo, mas depois você meio que volta ao normal, você volta ao que você era antes, e aquela experiência que você estava tendo, ela diminui e às vezes até mesmo acaba, e você não consegue voltar a sentir as mesmas coisas que você estava sentindo ou crer da mesma forma que você estava crendo enquanto você estava cheio do Espírito Santo. Agora, existem experiências que elas não são transitórias, elas são permanentes. Você, quanto mais cheio do Espírito Santo você fica, mais cheio do Espírito Santo você está e cada vez mais você vai crescendo nesse enchimento do Espírito Santo. Você não regride, você não volta ao normal, digamos assim, porque o seu normal passa a ser cheio do Espírito Santo. Bom, mas então o que é ser cheio do Espírito Santo que eu não entendi ainda, Evandro? Eu vou explicar para você. Ser cheio do Espírito Santo nada mais é do que você ser livre. Como assim? Você vai ser livre do poder do pecado. O pecado não vai ter poder sobre você quando você estiver cheio do Espírito Santo. O pecado, ele tem o poder de nos deixar incrédulos, desanimados, preocupados. O pecado tem o poder de limitar a nossa visão de quem é Deus, de como Deus age, do quanto Ele nos ama. O pecado, ele tem o poder de limitar a graça de Deus. Ele tem o poder de fazer a gente não entender a graça e por isso não reconhecermos que nós somos filhos de Deus. O pecado, ele faz literalmente uma separação entre nós e Deus, não porque Deus está se afastando de nós, mas porque a nossa visão de Deus fica distorcida por conta do poder que o pecado está tendo. Mas quando você se torna cheio do Espírito Santo, ou quando você tem uma experiência de ser cheio do Espírito Santo, o pecado ele perde esse poder. Mesmo tendo pecados ainda dentro de você, você consegue entender e crer na graça de Deus, independente do que está acontecendo ao seu redor. As suas adversidades não causam medo. As suas dificuldades, elas cessam quando você está cheio do Espírito Santo, porque mesmo o seu coração querendo fazer você duvidar em algum momento, os seus olhos continuam em Deus. Você continua olhando para Deus e por isso crendo que todos os seus problemas estão resolvidos. E por isso é que quando você está cheio do Espírito Santo, vem dentro de você uma vontade muito grande de glorificar, porque cessa as suas preocupações diante de Deus e você só olha para Deus e vê a grandeza de Deus e por isso o seu espírito sente vontade de glorificar, de adorar, de falar das coisas grandes de Deus, das grandiosidades de Deus. Porque, na verdade, você não está mais olhando para as circunstâncias, não sente mais necessidade de se preocupar com o que está acontecendo ao seu redor. Porque ser cheio do Espírito Santo faz o seu espírito ficar mais forte do que a sua carne. A sua carne perde o poder de te afastar de Deus ou de te fazer sentir afastado de Deus. Sua consciência de que você é filho de Deus fica extremamente fortalecida quando você está cheio do Espírito Santo. Bom, mas então por que existem experiências transitórias e experiências permanentes de sermos cheios do Espírito Santo? Bom,
É um pouquinho complexo explicar isso, mas eu acredito que você vai conseguir entender. Na verdade, a carne ela está aliançada à nossa alma. Então entenda o seguinte, olha, quando vem aí um pregador na sua igreja que tem muita legalidade de Deus, ou seja, a autoridade, a autorização de Deus de trazer uma manifestação espiritual sobre aquele lugar, as pessoas que estão naquele ambiente, elas vão sofrer um impacto na alma, um impacto positivo na alma, e a alma ela vai se calar. Consequentemente, a carne não vai mais conseguir gritar as preocupações, medos, culpas, inferioridades e uma série de outros pensamentos e sentimentos que te afastam de Deus naquele momento. Então, transitoriamente, durante algum período temporário, a sua carne vai perder a força de gritar alguma coisa para você, de dominar os seus pensamentos. Você, então, vai ter o seu espírito mais forte, você vai ter um domínio próprio, ou seja, você vai ter domínio sobre a sua carne e você vai conseguir olhar para Deus o quanto você quiser durante aqueles períodos. Isso acontece muito quando sua alma sofre esse impacto, seja porque alguém colocou a mão sobre a sua cabeça, ou seja porque alguém orou ali no culto e a manifestação e a presença de Deus aconteceu ali, ou seja porque você viu um milagre acontecendo. Quando você vê um sinal acontecendo, a alma não consegue questionar o milagre. Por exemplo, quando você vê alguém sendo curado, quando você vê pessoas profetizando coisas muito grandes, muito fortes, que te impressionam, você fica impressionado com o poder de Deus. Então essas coisas fazem a sua alma se calar temporariamente e você fica então cheio do Espírito Santo. Seu espírito se fortalece, sua fé faz você olhar para Deus e somente para Deus e querer glorificar a Deus, adorar a Deus e falar em línguas e fazer outras coisas que agradam a Deus. Certo? Mas depois que passa um certo tempo, a alma ela vai voltando ao normal. E o normal da alma é conseguir te manipular. O normal da alma é conseguir te deixar incrédulo, preocupado, com inferioridade, culpa por ser pecador, dúvidas sobre se Deus vai realmente agir na sua vida ou não vai transformar a sua história ou não vai. Então a alma ela volta ao normal e o seu espírito e a sua alma voltam àquela guerra de sempre, né? A carne militando contra o espírito. Agora, pessoal, a experiência de ser cheio do Espírito Santo permanentemente, ela se torna permanente por quê? Porque através do processo de edificação, ou seja, quanto mais você ora pedindo para Deus te transformar, quanto mais você ora pedindo para Deus tirar os medos do seu coração, a incredulidade do seu coração, a inferioridade do seu coração, a culpa e todos esses outros sentimentos limitadores, né? Quando você pede para Deus tirar o poder que o pecado está tendo de te deixar incrédulo, com medo, preocupado, ansioso, com dúvidas sobre o que Ele vai fazer ou não vai, conforme você vai orando sobre isso dia após dia, né, você está levando a sua cruz dia após dia, você está morrendo para si mesmo dia após dia, a alma, ou seja, a parte contaminada da sua alma, que é a carne, né, o seu lado carnal, ele vai morrendo e ele não volta a viver, porque ele literalmente morre. E por isso, o seu normal vai sendo cada vez mais conseguir olhar para Deus. E quanto mais você consegue olhar para Deus, mais você consegue ser grato a Deus, mais você consegue ter certeza de que Deus vai agir, mais você consegue ter certeza que você não precisa se preocupar com mais nada. E você sai do esforço próprio, você não precisa nem se esforçar para conseguir crer, porque basta você olhar para Deus, você consegue olhar para Deus e ter certeza de que Ele está agindo. Isso causa uma sensação muito boa dentro de você, porque você realmente está crendo, você realmente está convicto e por isso você consegue glorificar, profetizar, falar em línguas e só olhar para Deus. Ok? Então, ser cheio do Espírito Santo nada mais é do que mortificar a sua carne ou calar a sua alma e conseguir olhar somente para Deus e ter essa sua visão aberta para Deus e crer. Quando você está crendo, o pecado perde o poder sobre você. Porque o seu relacionamento com Deus não está pautado no quanto você faz, ou no quanto você obedece, ou no quanto você é santo, mas sim naquilo que Jesus conquistou na cruz. Então, conforme você vai tirando o poder que o pecado tem sobre você, consequentemente, você vai se transformando numa pessoa mais cheia do Espírito Santo e você não regride mais.
Ok, pessoal? Então, é isso que é ser cheio do Espírito Santo. É mortificar a sua carne para você ser livre. Livre para crer, livre para viver e ser aquilo que Deus quer que você seja e aquilo que Deus quer que você viva. Tá bom, pessoal? Então, era isso. Eu espero que eu tenha esclarecido a dúvida de vocês sobre ser cheio do Espírito Santo. Se você gostou desse vídeo, eu quero te pedir aquelas mesmas coisas de sempre. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar um like aí se você gostou e compartilhar esses vídeos nas suas redes sociais. Tá bom, pessoal? Até o próximo vídeo e tchau, tchau!